Fala galera, eu sou o professor Bernardo Passoni e eu estou aqui mais uma vez para compartilhar um caso clínico com vocês. Bom, como vocês têm acompanhado nos últimos dias, nós temos conversado bastante sobre odontologia digital, sobre cirurgia virtual guiada e hoje eu vim trazer para vocês o que a odontologia digital pode nos ajudar nas cirurgias periodontais, que é através deste cara aqui, o PerioGuide, como vocês estão vendo. Bom, o que nós vamos discutir? O que eu preciso para ter um guia prototipado, né, para fazer essa cirurgia periodontal guiada? Basicamente são dois exames, um escaneamento de boca inteira, tá? Um arquivo STL e um arquivo DICOM, uma tomografia, para que eu envie para o centro de planejamento ou centro de prototipagem esses dois exames. E aí, num software específico, eles farão a sobreposição desses dois arquivos, STL e DICOM, e a partir disso planejarão a cirurgia. A cirurgia vai depender se nós vamos fazer algum tratamento estético, depois com facetas, com coroas, ou se é só um aumento de coroa clínico puro, até a linha junção cemento esmalte, né? Porque se eu for fazer um tratamento estético, eu posso elevar, né, essa margem gengival até onde o meu planejamento estético mandar. Se eu não vou fazer nada reabilitador depois, até onde que eu posso ir? Até a linha junção cemento esmalte. Tá? Então isso é bem importante. Outro detalhe, outra dica importante para vocês durante a aquisição da tomografia é fazer essa tomografia com um afastador labial, tá? Porque aí no exame tomográfico, pessoal, a gente vai ver dente, crista óssea e gengiva, papila, tá? Estão vendo aqui, ó, essa região mais escurecida é o lábio do paciente afastado. E aí o radiologista consegue nos enviar duas medidas, ou ele consegue medir duas coisas. Primeiro delas, a distância da minha mucosa, né, da minha gengiva até a junção cemento-esmalte, que isso representará o quanto eu posso fazer de gengivectomia, e depois ele mede junção cemento-esmalte até a crista óssea, que vai representar o quanto eu devo fazer de osteotomia para restabelecer as distâncias biológicas. Então, esse é um ponto da tomografia bem importante, deve ser feita com afastamento labial. Além disso, a gente vai avaliar algumas coisas, né, no caso do paciente. Então, vejam aqui como era um sorriso gengival, né, realmente aqueles dentes quadrados, um sorriso que mostrava bastante gengiva. E aqui já é uma vista intraoral do momento da cirurgia. Então vejam o PerioGuide adaptado, né? Ele tem, essa cirurgia foi planejada de pré-molar a pré-molar, tá? E vejam, são duas características. Essa área interna do guia representa o que eu vou fazer de gengivectomia. Então eu não preciso sondar e ver na hora onde é que está a minha junção cemento-esmalte. Não, isso já foi planejado no computador. Então simplesmente eu vou anestesiar o meu paciente, colocar o guia na boca dele, pegar uma lâmina 15C e sair desenhando a gengivectomia. Tá? Então para cada dente eu vou fazer a incisão da gengivectomia, certo? Feito isso, eu vou ter delimitado o meu colarinho, o tecido gengival que eu vou remover. Claro que para isso eu tenho que ter uma faixa ampla de ceratinizada, né? Eu tenho que ter bastante ceratinizada para que ainda me reste 2 a 3 milímetros de faixa de ceratinizada após essa gengivectomia. Então a face interna do guia serve para isso, para delimitar a minha incisão. Já aqui feita a incisão, nós removemos o guia e aí eu termino com uma incisão intrasulcular para soltar esse colarinho. Depois disso, nós passamos para uma cureta Grace ou de Goldman Fox para remover o colarinho. E aí está feita a parte gengival. Feito isso, nós podemos
ou com gengivótomo de Kirkland, ou com a própria lâmina de bisturi, ou com um bisturi elétrico, tirar essas rebarbas que ficam no tecido mole. Porque antes de elevar o retalho, eu tenho que finalizar a minha parte do tecido mole enquanto ele está estável, certo? Próximo passo, elevação do retalho em espessura total. Então vejam só que interessante, a crista óssea estava exatamente na junção cemento-esmalte. Isso quer dizer que essa paciente possuía uma erupção passiva alterada. Os tecidos periodontais eles não migraram apical após o término da erupção do dente, que é a erupção ativa, né? Até ele chegar no seu posicionamento de encontro do dente da arcada inferior, certo? Não teve erupção passiva. Então eu rebati o retalho e eu vejo exatamente a crista óssea no mesmo nível. Isso, se nós não fizermos a osteotomia, o que vai acontecer? A recidiva dessa gengiva, que é o que acontece em muitos casos, tá? Então, como nós já havíamos feito o planejamento digital, eu não precisei nem sondar para saber que eu precisava fazer a osteotomia, tá? Então, fiz a incisão intrasulcular elevando as papilas, elevando esse retalho em espessura total, e aí depois nós voltamos com o perioguide, que é o que vocês veem aqui. Então, estão vendo aqui a espessura do perioguide? Essa espessura superior, ela vai mostrar o quanto de osteotomia precisa ser feita. Os 3 milímetros da junção cemento-esmalte até a crista óssea. E aí, como que eu vou fazer essa marcação, né? Porque eu não consigo, igual eu fiz a gengivectomia, né, por dentro do guia, eu não consigo fazer a osteotomia aqui por trás. Então, o que nós temos que fazer? Nós pegamos um bisturi, tá? E aí a gente faz uma marcação no tecido ósseo. E aí eu removo o meu perioguide novamente. Feito isso, eu gosto muito dessa broca da Comet, tá? É uma broca para aumento de coroa clínica, onde ela tem corte só aqui em cima, ó, pessoal. Então eu posso encostar no dente e eu não vou estar gerando nenhum dano para aquele esmalte, tá? Para aquele cemento radicular, porque ela só corta lá em cima. Outro detalhe importante é que ela vem com marcação. Então eu sei exatamente aqueles 3 milímetros que eu preciso restabelecer de distância biológica. E vejam só que foto bonita aqui. No lado direito já está feita a osteotomia, então vejam só como nós restabelecemos a distância da junção cemento-esmalte até a crista óssea, restabelecendo aqueles 3 milímetros, né? Quando eu tenho um fenótipo espesso, eu posso deixar 3, 4 milímetros, tá? Sem problema. Quando nós temos um fenótipo fino, eu vou diminuir, deixando para 2 milímetros essa distância para prevenir recessão marginal, tá? E do lado esquerdo eu não tinha feito ainda, só para vocês verem a diferença, né? Aqui está como nós rebatemos o retalho, a crista óssea exatamente na junção cemento-esmalte, e aqui já é restabelecida a distância, tá? Feito isso, então aqui vocês estão vendo, né, os 3 milímetros da junção da margem da junção cemento-esmalte até a crista óssea. E aí também foi feito do outro lado, tá? Então aqui já restabelecida a distância biológica. Então temos algumas dicas aqui, né, da tomografia, fazer com afastamento labial, o perioguide, aqui a utilização da broca Comet de aumento de coroa de corte só na superfície dela, e um último detalhe muito importante é a sutura, uma sutura em colchoeiro vertical, tá? Posso finalizar a cirurgia em ponto simples? Posso. A única coisa que vocês têm que ter na cabeça é que com o ponto simples, a linha vai ficar exatamente no centro da papila, o que vai gerar uma cicatriz e que vai dificultar ou tornar mais longo o meu período cicatricial, digamos assim. Quando eu faço o meu ponto em colchoeiro, onde eu entro 2 vezes aqui e 2 vezes pelo palato, a linha está aqui em cima, ó, aproximando conjuntivo com conjuntivo, mas ela não está passando sobre a papila. Então a minha cicatrização é mais rápida, sem cicatriz fica mais bonito, mais rápido. Se eu prefiro fazer o colchoeiro por fora, né, por vestibular ou por dentro, tanto faz. A minha preferência é que, apesar de
por fora ele fica esteticamente pior, eu acho que o malefício de fazer por dentro é pior, porque o paciente vai ficar o tempo inteiro levando a língua naquela posição, tá? E esse é o pós-operatório imediato da paciente. 30 dias depois, essa é a cicatrização que nós temos, tá? Então vejam só como a paciente havia chego na clínica, né? Esse caso foi feito na clínica da Uniavan, a faculdade a qual eu sou professor, em Balneário Camboriú, por alunos da 8ª fase. Então vejam como o PerioGuide torna essa cirurgia mais previsível, mais segura de ser feita, tá? Então detalhes importantes aqui: tomografia com afastamento labial, né? Arquivo DICOM e arquivo STL, utilização do PerioGuide para definir a incisão da gengivectomia e também quanto de osteotomia preciso fazer. Broca Comet para fazer essa osteotomia sem risco de danos no esmalte dentário. E a sutura em colchoeiro para facilitar a cicatrização. E aí a gente sai de um resultado como esse para este resultado que vocês estão vendo aqui, mudando saúde, né, função, estética e autoestima da paciente. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. Fiquem ligados, nós temos um compromisso toda terça-feira às 19 horas. Um abraço e até a próxima.